acho isso. Uhum. Eu acho que se você não investir no homem, você não vai adiantar, né? Você vai ficar no mesmo lugar. Por quê? Quem é que faz a diferença em qualquer operação humana? É o motorista. É o homem. É o operador, é o homem. É o homem. É o homem que faz a diferença. Então, se E eu o homem não- é bem treinado, com a saúde realmente em eu dia, te dou, ele faz eu a te dou um diferença. exemplo assim, clássico. Eu tenho um motorista X. Isso acontece a semana inteira. Ó. Aí ele precisa, ele está com um caroço na panturrilha. Agora você imagina, um caroço na panturrilha, onde ele fez um eco, uma ultrassonografia, e viu que tinha um caroço. Aí o médico que fez falou, não, aqui não tem nada, tem um caroço aqui, você tem que ir no médico para poder ver o caroço. Eu acho que você tem que fazer uma ressonância magnética para ver que caroço é esse. Aí ele vai, esse motorista me liga, pô, doutor Sérgio, eu fui lá, fiz o eco e tal, mas aí o médico disse que não tem nada no eco, no Doppler, mas tem uma lesão lá, tem um tumor lá, que deveria fazer uma ressonância magnética. Aí você imagina, ele escutou do médico dizendo que deveria o próximo passo fazer a ressonância magnética. Aí a ressonância magnética tem que ir para o plano autorizar, pedir outros exames, pedir raio-x, aí aquela coisa toda que você conhece. Aí ele me falou e começou. Aí eu me coloquei no lugar dele. Como é que eu consigo imaginar que esse moço vai dirigir um ônibus cheio de passageiros de maneira adequada? Não vai nunca. Difícil. Aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, eu vou dar um jeito pra gente fazer essa ressonância, tá? Aí mexi meus pauzinhos e tal. Você tem quanto para pagar? Custava 500 e tantas. Quanto é que você tem para pagar? Ah, doutor, eu acho que é metade. Tá bom, eu pago a outra metade. Que legal, hein? Aí você faz, você tira Obrigado. o peso do cara. É verdade. Aí o cara fala, porra. É verdade. Então, aí ele foi no domingo, fez, vai levar pra gente ver e tal. Enfim, se você deixa ele dormindo na dor, ele não produz. E assim, é notório, né, que faz toda a diferença você ter um homem bem treinado e um homem saudável. Sem dúvida. Sejam com essa história, nós vamos começar Vamos lá. o nosso PenedoCast. Sejam muito bem-vindos ao nosso PenedoCast, um podcast com a missão de trazer convidados para compartilhar suas histórias, suas experiências com você que nos assiste. Nosso convidado de hoje tem uma autoridade para falar de um tema essencial para a nossa saúde. Eu sou o Dalton Bozetti Júnior, CEO e fundador da Águia Assistência e Penedo Turismo. Sou o host aqui desse episódio de hoje. PenedoCast é um oferecimento da Penedo Turismo, uma empresa pensada em ser diferente, com propósito e foco total em pessoas, onde você faz a diferença. Aproveite e nos siga lá, @Penedo Turismo, e lá no nosso canal do YouTube, PenedoCast, tudo junto. Bom, nosso convidado de hoje, temos o privilégio de receber aqui o Dr. Sérgio Barros Vieira, especialista em medicina do sono e um dos grandes nomes da área do Brasil. Ele é certificado em medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono e possui certificado por notório saber em medicina do sono pela Associação Médica Brasileira. Além disso, é pesquisador associado no Serviço de Distúrbios do Sono do Hotel Dewey, em Paris, e possui o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Sérgio é membro da Academia Americana de Medicina do Sono, da Sociedade Francesa de Medicina do Sono e da Sociedade Europeia de Pneumologia. É uma honra tê-lo aqui, Dr. Sérgio, para falar com a gente sobre um tema de extrema relevância na saúde das pessoas. O privilégio é meu. Seja muito bem-vindo ao PenedoCast, muito grato. O privilégio é meu. Por aceitar o nosso convite de contribuir significativamente na vida das pessoas, principalmente nesse tema que faz todo sentido nesse mundo que a gente vive
com muitos desafios e com o tempo cada vez mais suprimido. Eu acho, Dalton, que o tema eu me apaixonei pelo sono, não foi à toa, não. Tem uns viés que eu tive na evolução da formação minha médica, mas o que eu acho que o sono é uma relação biológica que todo ser vivo tem. Todo ser vivo tem. Então nós temos o homem que vive dentro de uma sociedade dita organizada e que tem alguns senões em relação à organização. Mas o homem, ele ganhou a competência em função do corpo dele. Aí o tempo diz assim, não, isso eu não quero tomar remédio para dormir. Ah, mas você foi eu estou achando que você está um pouco acima do peso. Não, já estou fazendo a dieta, fazendo academia, estou tomando um remedinho e tal. Quer dizer, quando você avalia a estética, então você tem uma abordagem diferente. Então, é verdade, é verdade. Quando você avalia realmente o rótulo, realmente você tem como colocar o que está por trás daquilo ali, né? Exatamente. E isso já é o fator número 1, né? Preponderante, né? Claro, você... Eu me lembro uma vez que a gente estava num evento, inclusive, para receber um certificado RSP, e aí você olhou para um colaborador nosso, para um gestor nosso, e aí você falou, olha, eu quero fazer um exame com você. E aí, gentilmente, você concedeu lá, forneceu o seu espaço lá, e nós fomos com ele para lá e realmente deu tudo aquilo e mais um pouco que você tinha previsto a ter feito um raio-x nele naquele evento. Pois essas coisas são... Eu não acho que medicina seja uma coisa tão irretocável e inatingível para todo mundo, desde que queira. E eu fiz medicina porque eu queria agregar valor às pessoas de uma forma específica. Então, a medicina do sono me simpatizou porque eu ia estudar, eu tive esse intercâmbio sempre na França, e numa dessas idas eu ia estudar sobre a apneia do sono. Aí estudei, fiquei 2, 3 meses lá estudando só a apneia do sono. Me apaixonei pelo sono. Porque o sono é o grande gestor da nossa qualidade de vida. Que legal. Que legal. E o que acontece? As pessoas têm uma relação com o sono que não é o cuidado que deveria ter. Não é o cuidado que deveria ter. Não. E faz toda a diferença na qualidade no dia seguinte para poder se produzir melhor. Com certeza. Agora, doutor, círculo circadiano do sono. Circadiano. É isso, que bom que você perguntou, é uma coisa que eu tenho. Hoje mesmo eu fiz um laudo de uma paciente que tem lá um diagnóstico de uma doença autoimune e ela não tem o que? Ela tem uma desincronização de ritmo. O que acontece? Nós funcionamos como ritmos biológicos e começa pelo tipo biológico que cada um de nós nasce do pai e da mãe e a gente desenvolve, que é o chamado cronotipo. Para você ter uma noção, a cronobiologia é uma ciência que faz parte da medicina e só foi da medicina do sono e só foi incorporada nos anos 50. Mas em 1729 teve um astrônomo francês trabalhando no laboratório, ele tinha uma planta lá e ele observou que uma planta de dia ela ficava bonita, de noite ela dormia. E ele achou aquilo interessante. E esse processo, aí ele descreveu isso aí, e depois se evoluiu, e aí se chegou nos anos 50, que a Philips fez uma experiência dessa, fez uma filmagem de um grupo de galos dentro de um galinheiro, isento de luz, totalmente escuro. E o que acontecia? Os galos cantavam todos os dias no mesmo horário. Olha só. Esse é o primeiro sinal do ritmo. Então, a cronobiologia entrou na medicina do sono de uma forma muito harmônica, porque nós vivemos sob ritmo. Então, nós não almoçamos porque queremos ao meio-dia, 1h da tarde.
Se você pegar as pessoas e falar assim, ó, o almoço hoje vai ser às 4 horas da tarde. Se você fizer isso uma vez, ele vai achar que é festa, vai achar... Não. Mas se fizer todo dia, que ó, o almoço aqui é às 4 horas da tarde, ele vai pedir para ir embora. Caramba. Porque o ritmo dele... o corpo dele precisa do alimento. Que legal. Dos mais variados possíveis. Então, quando a gente fala do trabalho que a gente faz com o motorista não é um ser infalível, é um ser humano. Então, nós temos que ter uma visão sobre este indivíduo de maneira humana. E alimentação, sim, faz toda a diferença. Toda a diferença. Atividade física? Sim. Aí a atividade física, ela agrega valor. Agrega valor. Inegavelmente. Agora, a qualidade do sono é fundamental. Então, por exemplo, eu fico... uma das coisas, Dalton, que mais me estimula em trabalho com esses motoristas que a gente faz, é para que eles não cheguem aos 55, 60 anos doentes porque não foram cuidados. Aí você vê uma série de pessoas hipertensas, diabéticas, obesas, com doenças renais, todos esses tipos de doenças que vêm de uma forma crônica. E com o seu trabalho você conseguiu evitar uma série de... Você contribuiu positivamente na vida de... Sem dúvida nenhuma. Podemos dizer de centenas de pessoas e muito... Sem dúvida. Hoje nós temos lá, só na Águia Branca, nós estamos com quase 1.300, 1.250 motoristas. Milhares de pessoas. São 1.250 vidas que têm uma estrutura familiar, na sua maioria, que precisa ser cuidado. 20 anos de história, doutor? 24. 24 anos de história. Doutor Sérgio, o que levou ao senhor trilhar esse caminho de medicina do sono? Como é que foi o começo disso tudo? Isso é uma coisa bem interessante. Como eu mantive um intercâmbio, eu fiz pneumologia lá na França também, mas eu tinha um intercâmbio lá e eu criei o hábito de sempre, tudo aquilo que eu ganhava com o meu trabalho aqui, eu investia estudando lá. Então aí, um dia eu falei assim, eu queria estudar a apneia do sono. Aí foi um desafio que eu tive, porque a relação do brasileiro com o francês tem toda uma característica muito própria. E aí o meu amigo francês falou, Sérgio, o que você quer ver agora? Eu quero ver a apneia do sono. Aí ele falou assim, eu vou te mandar, vou marcar para você ir para o melhor cara que tem em Paris. Tá bom. Aí ele marcou. No dia seguinte, eu fui encontrar com o cara que era o expert em apneia em Paris. Chego lá, eu entro no corredor, ele estava atendendo. Ele me viu chegar. Ele me deixou esperando lá de fora. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo dentro do consultório. Quando ele tinha terminado tudo, aí que ele falou assim, pois não. Aí eu me apresentei a ele não mandou eu entrar, eu da porta falei, não, eu sou Monsieur Barros, então eu estou aqui porque o fulano pediu, combinou com você. Aí eu comecei a trabalhar com esse moço. Esse moço era um pneumologista que fazia só a apneia do sono. Caramba. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Que legal. Então, e aí vem a aprimoração. Aí vem, mas aí eu me encantei pela medicina do sono. Por quê? Porque a medicina do sono você faz prevenção. Legal. E você previne uma série de doenças. Uma série de doenças. E acidente de trânsito, propriamente dito. Sem dúvida, sem dúvida. Se você pensar que um motorista com apneia de sono grave, que precisa ser tratado, ele tem 8 a 10 vezes mais chance de se envolver num acidente por sonolência. Então, se você sabe disso, você consegue mudar a cultura. Aí, então, eu fazia apneia e tal, estudei muito apneia. Aí eu queria estudar mais sono. Aí eu fui trabalhar num outro hospital, Hotel Dieu, que é o professor Damien Leger. Tem aqui, no Hotel Dieu, que você fez uma passagem lá. Lá eu fiquei até o final da minha carreira francesa. Caramba.
Você ficou quanto tempo lá, doutor Sérgio? Fiquei espaçado, eu fiquei quase 8 anos. Nossa. Eu ia e vinha, ficava mais um tempo. Experiência, hein? Uma experiência muito, muito grande. Com esse trabalho, com esse todo conhecimento que você agrega, valor dentro da medicina do sono, quantas vidas já não foram salvas, hein? Sim, eu não tenho dúvida disso. E é isso Quantas que vidas? me estimulou a fazer medicina do sono. Que legal. Porque a medicina do sono, ele mexe com o humor, mexe com a prevenção, a persistência do que eu vou fazer. Por exemplo, nós podemos estar aqui conversando, trabalhando o dia inteiro. Chega uma hora que eu fico completamente... Não quero conversar com você mais, eu vou embora. Então, todas as pessoas que são privadas de sono, privação de sono é uma terminologia técnica, mas eu gosto de chamar dívida de sono. Por que eu passei a chamar de dívida de sono? Porque nós, no Brasil, quando fala em dívida, todo mundo se apressa a pagar a dívida. Uhum. Tem alguns que não, mas se você não pagar a dívida de sono, você vai pagar com a vida. Aí você se torna alguém pela metade na sua atividade. Tem quando a pessoa dorme demais, não é legal. Não, isso... Quando dorme de menos também não é legal. Não. Então, essa é a dívida que você está se tratando aqui. Porque, na realidade, ela cria uma dívida de sono. Sim. E uma hora a conta vai chegar. Chega. Eu te dou um exemplo para a gente ver. É um acidente dos milhares que a gente tem. Um acidente aqui no Brasil. Você passa, olha o acidente, aí você pergunta, como é que esse cara fez esse acidente? Era uma reta e ele bateu num outro carro que vinha em sentido contrário. Como é que é isso? Aí entra o sono. Alguém dormiu. Ou cochilou. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Ele perdeu totalmente a direção do carro. A noção. Então, começa como? A perda da crítica. Todas as vezes que você tiver um motorista que você fala assim, ô fulano, tudo bem? Mais ou menos. E aí você vê uma retórica que hoje, na minha experiência com ônibus, eu digo isso com muita segurança. Aí você vê o motorista que sempre foi muito bom, um dia chega para você, doutor, vou pedir para me mandar embora, não estou aguentando mais não. Aí você começa a ver por que ele está pedindo, você chama, conversa, investiga, faz a avaliação médica dele e tal, e você vê por que ele... Agora, doutor Sérgio, quanto tempo, que é o ideal, esse assunto já foi mais do que respondido, mas é importante a gente voltar sempre nesse assunto, que tem pessoas que estão nos assistindo e pode ser que não sabem. Quanto é necessário, quanto tempo de sono é necessário para o recarregamento das energias, para ter uma vida saudável? Na média 6 horas e meia. 6 horas e meia na média. É o suficiente. É o necessário. Quando eu falo da alimentação, que faz todo sentido, faz. É logicamente que você não pode jantar, né? Não, aquele pratão e dormir. Aí você vai dormir mal. Vai dormir mal. Isso tem tudo a ver com interferência. A relação do alimento com a qualidade do sono é absurda. Um motorista profissional do segmento rodoviário, quanto tempo que ele consegue dirigir durante a noite? O que é aceitável diante da medicina do sono? O que é o parâmetro aceitável? O parâmetro depende, primeiro, do cronotipo dele. Qual é a característica biológica dele? Se ele é uma pessoa do dia, se ele é uma pessoa da noite ou se é uma pessoa intermediária. Então, essa é a primeira coisa. É a análise primeiro que você vai identificar qual é o time dele. Aí eu vejo que ele é matutino, mas ele quer trabalhar de noite... ele não vai conseguir, porque o matutino não consegue dormir durante o dia. Uhum. Então, como é que ele vai dormir de dia para trabalhar de noite? Não vai rolar, né? Não vai rolar. Não vai rolar. Então, a identificação do cronotipo é o primeiro passo. Quando você faz um exame de polissonografia que nós fazemos, a gente fez e faz, eu olho a estrutura do sono dele e eu digo, esse moço tem risco de se acidentar por sonolência. Perfeito. Hoje mesmo, eu passei por uma outra empresa, que eu dei um parecer de um motorista, e eu falei, esse motorista não pode trabalhar nessa situação. Então, as pessoas começam a entender que o motorista é humano. Foi aquilo que aconteceu com um funcionário nosso. Aquela análise falou, tira
Sim. porque isso é risco iminente de acidente. É. O cara dorme dia. O exame deixou muito claro isso, né? Verdade. E o exame, aí que Sobrepeso, etc. E o exame tem um detalhe. O exame nos informa coisas fantasticamente importantes. Se você for buscar, tem muito mais coisa por trás ali. Exatamente. Legal. Mas um motorista que é da noite, que ele foi feito o exame, você fez um parâmetro, ele trouxe que, olha, você pode colocar esse cara para operar na noite. Por exemplo, ele pega 23 horas. Qual é aceitável? Ele vai até que horas, por exemplo? Que é o regulado? Eu tenho duas coisas. Ele começa às 22 horas 22. E vai até 6 horas. 8 horas. 8 horas. Então, eu faço com que ele faça isso, mas eu já sei como é que ele dorme. Eu já sei a característica biológica dele. E quando ele está no meio da viagem, eu tenho uma intervenção. Ah, sim. A parada. Normal. Não, é uma sala de estimulação Isso. do alerta. É a sala de estimulação. A sala de estimulação do alerta, que eu desenvolvi lá na Águia Branca, hoje eu tenho mais de 40 salas sob a minha supervisão. Aqui na Águia Branca e em outras empresas. Por quê? Porque você tem o ritmo que você falou, o ritmo biológico. O ritmo biológico é o ritmo do ciclo do dia e da noite. Então a gente sabe que entre 3 e 4 horas da manhã, a temperatura corporal cai, mesmo você sendo da noite. E a temperatura corporal, quando cai, favorece a sonolência. Olha só. Por quê? Tem o nosso relógio biológico, que está no cérebro, que fica numa posição onde ele tem a ciência, quer dizer, Deus é um cara muito perfeito. Ele nos fez 2 olhos, uma boca e 2 ouvidos. Então, esses 2 olhos, eles são sincronizados pela luz. Então, com a luz, eu consigo dizer para você que é hora de você dormir ou não é hora de você dormir. Então, a gente faz todo um programa. Aí entra a questão do cronotipo. Que bacana. Então, um estudo muito profundo, realmente. Estudar o cronotipo é estudar o ser humano. É. Agora, esse motorista, ele consegue trabalhar por quanto tempo à noite? 1 ano, 2 anos, ou 6 meses, reveza? Aí o que a gente tem feito já com alguma experiência muito boa, a gente faz 4 noites com 2 noites para dormir. Ah, sim. Ele trabalha 4 noites e 2 noites, obrigatoriamente, ele dorme. Ele dorme. Porque aí eu defino para que ele não tenha o risco de se tornar um privado de sono crônico. Bacana. Porque aí muda a estrutura do sono. E nesse ritmo, ele 1 ano, 2 anos... Ele tendo consciência de prevenção de saúde, ele não tem dúvida. Doutor Sérgio, gostaria que você compartilhasse conosco um pouco mais sobre o seu trabalho como pesquisador no Hotel Dieu, em Paris, e o impacto dessa experiência na sua carreira. Lá eu tive um privilégio, um privilégio que eu tinha todo o tempo para estudar. Eu tinha uma sala, onde eu ficava na sala o dia inteiro, e participava das reuniões clínicas. Mas eu tinha toda a infraestrutura para isso. Então, por exemplo, criar a sala de estimulação, eu criei a sala de estimulação em 2000, quando eu comecei a trabalhar com a Águia Branca. Legal. Aí ninguém entenderia como que esse cara vai fazer uma sala para acordar o motorista. Olha só, né? Então eu olhei... Isso há 24 anos atrás. Né? 24 anos atrás. Eu tive que ter muita coragem para fazer isso. Mas eu associei atividade física, combate do jejum prolongado e a sincronização do relógio, do ritmo do relógio biológico. Que legal. Com isso. Que bacana. E os resultados, certamente. Eu digo sempre, eu não sou empregado das empresas, eu sou prestador de serviço. Doutor Sérgio, como que os distúrbios do sono afetam a qualidade de vida das pessoas ao longo prazo? E quais são os principais desafios que o senhor encontra no diagnóstico desses desafios, desses problemas? Eu acho o seguinte, uma das coisas que são muito ricas para a gente observar foi uma coisa que eu aprendi muito na França, observar o ser humano. Então, você observa o comportamento. Então, vamos dar um exemplo claro.
O sujeito está fazendo uma viagem num ônibus, num caminhão, num carro pequeno, de repente ele bate num carro que vem em sentido contrário. Mas por que ele... Ah, mas ele viu o outro, mas por que ele não parou? Por que ele não freou? Enfim, por quê? Reflexo reduzido, né? Porque o cérebro dele está cansado. Não tem reação. Não tem. Ele não tem... No estímulo de reação, né? Qual o grande risco que as pessoas... É a perda da percepção de risco. Se você chegar para um motorista que chegou de viagem hoje, vamos dizer, do Rio, veio para Vitória, certo. Aí você fala assim, fulano, eu estou precisando que você leve esse carro para mim lá em São Mateus. Você leva para mim, eu te dou um troco aí. Aí o cara vai, não, levo sim. Depois você me dá uma folga... É a perda da noção do risco. Porque ele sabe que ele está cansado, ele sabe que ele vai dirigir mais um período, aí ele acha que pode, e nunca pode. É aquela situação de estar chegando, né? Tá logo ali, tá chegando. É lamentável. Então, eu diria para todos os profissionais do volante, nunca vá além do seu limite. Entenda o seu limite. Sim. E não ultrapasse. Sim, porque o nosso corpo manda sinal. É, verdade, Gerardo. Aí eu poderia, por exemplo, estar vindo aqui hoje, que você me convidou, ótimo, vim aqui, mas eu estou muito cansado, essa noite não dormi, eu estou me sentindo mal, estou preocupado com outra coisa e tal. Aí eu vou falar, não, Dalton, tá bom então, Dalton, eu vou embora, tá? Obrigado. Quer dizer, a minha postura com você é completamente deselegante e eu vou estar sendo mal educado com Irritabilidade. você. Irritabilidade. É o primeiro sintoma de insônia. Esse cara tem problema de insônia. Esse cara anda muito irritado. Exatamente. Isso é. Por que eu não vou ver essa água podia ser melhor? Eu perco a noção do risco. Uhum. Aí eu te trato mal. Aí, bom, isso aí. Não precisa me chamar mais aqui, não. Quer dizer, então, a relação humana, ela pode ser muito boa ou muito ruim. Pessoal, você que está nos assistindo, que consulta, que conteúdo agregador que o Dr. Sérgio dividindo aqui com a gente. Dr. Sérgio, quais são os principais, digamos assim, os itens básicos, assim, que atrapalham o sono de um indivíduo? Quais são os principais fatores que atrapalham o sono do indivíduo? Primeira coisa, ele não ter um ritual de sono. Um exemplo paralelo. Nós vamos agora almoçar. Aí vamos servir a mesa, vai ter copa, vai ter o prato, garfo, faca, vai ter tudo. E a comida vai ser um filé mignon, uma salada, N coisas. E vamos comer e vamos continuar conversando. Tá? Então, isso se chama ritual. Uhum. E o que me deixa frustrado é que as pessoas não aprenderam a ter um ritual de sono. Vocês querem ver uma coisa fantástica? O bebê. O bebê, ele é o cara mais inteligente que existe nessa face da Terra. Você está com o bebê no colo, num ponto de ônibus, um sol de meio-dia, 30 graus e ele dormindo. Olha só. Porque o relógio biológico dele diz assim, o bebê vai dormir. Porque você vai dormir porque você precisa de crescer. E para você crescer, você tem que dormir. Dormir e descansar. Se você não dormir, você não cresce. Olha Aí só. o bebê faz o quê? Ele começa a manifestar, ele não sabe falar ainda. Aí ele começa a chutar sua canela, ele começa a derrubar o copo, aí ele fala com malcriação, ele começa a dar sinais, né? dar sinais disso aí. Quando você entende e faz e cria um clima para ele dormir, ele acorda outra pessoa por causa do sono. Por causa do sono. E faz toda a diferença. Porque o sono, por exemplo, você tem resíduos que surgem dentro do nosso cérebro quando a gente está trabalhando. Nós estamos produzindo, estamos fazendo as coisas. Depois nós temos que lavar esse resíduo. E a gente lava quando a gente dorme. Recarregar as energias das baterias. E o bebê faz isso perfeitamente. Perfeitamente. Irado. Que massa. Mas os fatores assim são assim, é lógico que você ter uma boa noite de sono, tem que ter um preparo antes, né? Eu acho. Não adianta você chegar
O cara vai fazer uma atividade física de noite, querer que vai dormir já de imediato, que não vai. Aí que existe um detalhe. Se você tiver o preparo para isso, então eu sempre sugiro que se crie ritual de sono. É Entendi. aquilo que você faz na sua casa antes de dormir. Perfeito. Porque aquilo passa a ser para o seu cérebro o identificador de que agora eu vou relaxar para poder me preparar para dormir. Digamos que nós temos duas situações. Tem aquele indivíduo que bate na cama e dorme. Nem chega no travesseiro dele, já está dormindo. E aí ele dorme lá por volta de 9, 10 horas da noite. A hora que dá lá 3, 4 horas da manhã, ele já está acordando. Ou seja, ele tem dois sonos. Se bem que quando ele desperta, já o segundo já não é o segundo sono, né? Aí fica enrolando na cama. E tem aquele que demora a dormir, que deita na cama e não consegue dormir, vai dormir lá pelas madrugadas. O que é pior? Aí você falou, nós voltamos ao ritmo biológico, a cronobiologia. A pessoa, nós temos ritmos, então você não pode avançar o seu ritmo. Tem que seguir o ritmo do indivíduo. Exato. Então, se o meu ritmo é dormir às 11 e acordar às 6, eu vou Tá tudo certo. 7 horas. Agora, se o meu ritmo for deitar ou dormir agora 8h30 da noite, você não vai acordar às 6 nunca. Não vai. Porque você vai fazer o que a gente chama de avanço de fase. Certo. O horário para você ir dormir seria 10h30, 10h30. E o horário de acordar, 6, 6h30. Mas se você avançou e foi dormir às 8 da noite, às 6 da manhã você não tem sono. E normal, tá tudo certo. Aí você vai acordar, mas aí o seu relógio não foi feito dessa forma. É aí que entra a questão. O seu relógio tem um ritmo. Entendi. E o ritmo é dado por essas células que tem no relógio biológico. Legal. E o sono REM? Sono REM é aquele pico máximo, onde você flutua. O sono REM é uma das fases do sono mais fantástica que tem, porque você tem o sono 1, o sono 2, que são sonos superficiais, mas são os que vêm no início da noite. Você tem o 3 e o REM. O 3, ele faz o seguinte, ele começa a pegar o que você fez hoje, o seu cérebro, e aí ele começa, quando ele chega, já viu que você fez um monte de coisa boa, ficou coisa ruim, o que for ruim ele joga na lixeira, e aí quando ele chega lá no fundo, pro sono REM, aí fala assim, ô REM, guarda. Aí você, daí a X dias, você quer relembrar uma reunião que você teve. Aí se você dorme bem, você vai estar tirando de uma estrutura. Entendi. Que é o HD nosso. É o HD nosso. É o HD. Mas assim, digamos que o sono REM, no estágio máximo, é aquele sono que pode pegar, pode te levar para outro lugar, que você não vai saber, porque você está lá na Lua. Qual é o encanto do sono REM? O encanto do sono REM é o seguinte, eu estou dormindo profundamente. Profundamente, isso aí. Meu cérebro está trabalhando como se eu tivesse acordado e eu estou dormindo profundamente. A onda cerebral do sono REM é típica para isso. Legal. Então ele faz como se eu tivesse acordado. E você está dormindo profundamente. Ele está dormindo profundamente. Isso é bom. É ótimo. É ótimo. Não é bom, é ótimo. Porque uma das coisas... Aí entra uma coisa que eu falaria, comentaria. As pessoas hoje têm medo de Alzheimer, mal de Alzheimer, de forma relativa. Como é que eles começam a achar que pode ser Alzheimer? Quando começa a esquecer das coisas. Porque a memória sofre na dívida de sono. E o que a dívida de sono ocasiona, doutor? Exato. Você pode ter motorista profissional que passa por Vitória e esqueceu, não lembro. Não lembro. Vitória. Isso é sério, isso é gravíssimo, né? Que ele está literalmente dormindo. Então nós temos essa situação que nos permite ter a leitura de tudo isso que a gente faz no dia a dia. Agora, quando começa a esquecer, o que eu falei lá no
trabalho ontem, eu tinha falado. Como é que era o nome daquela pessoa? Aí fudeu, hein? Não, mas aí eles acham que isso que é o grande problema. Que aí ele procura o médico do sono para ver se ele está com Alzheimer. Aí ele vai... E o pior, que o Alzheimer está diminuindo a idade. Então tem gente mais nova hoje com Alzheimer. Caramba. Por causa da dívida de sono. Lá atrás fez o que aconteceu. Dormir, exatamente. Doutor, lá na sua clínica, qual é a média de idade dos seus pacientes que procuram lá para fazer? É muito variável. Varia, né? É variável. Tem jovens, meia-idade, idosos. Semana passada eu atendi 2 jovens, uma de 22 e outra de 21 anos, são irmãs. As duas têm uma desincronização de ritmo, ou seja, o relógio biológico dele é desincronizado. Elas são da noite, mas vivem num país do dia. Caramba! Como é que resolve isso, hein, doutor? Com luz. Com luz. Aí as técnicas, né? Essas são as técnicas que a gente usa. Mas tem... Você tem que fazer o diagnóstico. Você faz o diagnóstico, fecha o diagnóstico. Aí você tem uma desincronização de ritmo. Ou seja, um quer ir para o norte, o outro quer ir para o sul. Então você não consegue fazer isso. Então, a pessoa desincronizada é aquela pessoa que gosta de dormir 3 horas da manhã e gosta de acordar às 10, 11 horas da manhã. Mas aí ele não pode, porque ele tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Aí ele fica privado de sono. Aí ele fica irritado. Você quer ver a maior injustiça que se faz com o adolescente? Chamar de aborrecente. Porque o adolescente de manhã cedo você fala assim: vamos tomar café, meu filho, vamos tomar café. Não quer tomar café, não? Quer tomar café? Dormir. Eu queria dormir, mas eu não posso dormir. Aí ele come a banana e vai embora. Aí irritabilidade. Irritabilidade. Total. Pouco sono? Pouco sono. Porque o jovem, o aborrecente, ele tem necessidade de dormir mais. Ele tem a necessidade de dormir em torno de 17 a 19 horas. E tá tudo certo. Tudo certo. Se ele fizer isso... Tá... Agora, por que ele estica? Ele vai dormir 3, 4 horas da manhã. Porque 3, 4 horas da manhã é a hora que ele já olhou todas as mensagens do celular, todos os jogos. Já estudou ou não? Ou não. E a luz do celular ou do computador faz com que isso que eu faço na sala de estimulação, de sincronizar o meu motorista, ele retarda o sono desse paciente. Então ele fica fazendo coisas diferentes. Aí ele vai dormir, mas ele não quer dormir 11 horas e acordar às 6. Ele quer acordar às 10, 11 horas. Mas ele não pode. Aí ele fica privado de sono. Nossa. E aí inventaram essa expressão pejorativa, que eu acho, de aborrecente. Não, eles são adolescentes que têm uma necessidade de sono deles adequado à idade. De acordo com a idade, faixa etária, e está tudo certo. Exatamente. Doutor Sérgio, essa dormidinha depois do almoço? Se ela não passar 1 hora, ótimo. Ótimo, tá tudo certo, não vai atrapalhar o sono? Nada. Legal. Nada. Isso aí até ajuda a você melhorar o seu humor. Bacana. Então não vai interferir em nada. Nada. Agora, se você dormir 3 horas, vai. Não, aí atrás. E a questão da luminosidade antes do sono? A luminosidade antes do sono. Isso aqui, por exemplo... É um veneno. É um veneno. Porque existe o seguinte... por isso que eu falei inicialmente que Deus fez tudo muito perfeito. Nós temos 2 olhos, uma boca e 2 ouvidos. Então nós recebemos a luz, qualquer luz, via retina, que vai para o meu relógio biológico e fala assim, ó, é hora de dormir ou é hora de acordar. Mas como eu continuo olhando com isso aqui vai retardando todo o meu ritmo. Aí eu retardo o ritmo de maneira contínua. Caramba. Então é atrasar. Poluente de sono. Vamos dizer, eu diria, por exemplo, eu fui convidado aqui, chegar aqui às 14 horas. Aí eu poderia ter chegado às 14h30. Não, o Dalton vai sublevar, eu falo que eu furou o pneu do meu carro e pronto.
Aí eu cheguei às 14h30. Não, mas eu cheguei antes, porque eu não consigo fazer nada correndo. Não é porque eu não sei correr, é porque eu acho que eu vou fazer um papel de idiota, que eu não vou dar o melhor de mim naquela hora. Entendi. Então, eu não uso o tempo lógico nas minhas consultas. As minhas consultas, você precisar de 1 hora, você fica 1 hora. Legal. Então, não tem tempo lógico. Como é que eu vou querer encurtar? Só para ganhar mais dinheiro? Não. Bacana. A Enjoy é uma escola de negócio que conecta e desenvolve pessoas, criando soluções disruptivas através de grupos, eventos e imersões. Reúne empresários para aprimorar gestão, vendas e estratégias, além de formar parcerias que impulsionam o crescimento. Quer saber mais sobre como o Enjoy pode te ajudar a crescer? Clique no link ou escaneie o QR Code para se cadastrar e a equipe da Enjoy entrará em contato. E mais, o CEO da Enjoy, Vander Miranda, está presenteando você com o livro do Máquina de Resultado, gratuitamente. Baixe agora pelo QR Code ou pelo link. Dr. Sérgio, quais as inovações em tratamento e diagnóstico o senhor acredita que estão moldando o futuro da medicina do sono? Eu acho que a evolução, se você parar para olhar, uma polissonografia, que é o exame padrão ouro que a gente faz, os nossos motoristas também faço na minha clínica, ele tem, dentre alguns parâmetros, o eletroencefalograma de noite inteira. Certo. Olha para você ter ideia, um eletroencefalograma de noite inteira, isso aqui seria uma época que a gente chama, uma época de 30 segundos. Então, imagina que isso aqui é a folha do eletro. Isso aqui é uma onde eu tenho 12, 14, 16 funções biológicas. Aí, a polissonografia, eu olho em torno de 980 a 1.000 páginas como essa, para fazer um diagnóstico. Caramba. Então, é uma riqueza. Detalhes, né? Detalhes. E eu faço o eletrocardiograma, faço o eletroencefalograma, o eletro do olho, o eletro do músculo do queixo, vejo o comportamento. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: alguém sabe como dorme? Difícil saber. Por isso... Você não vai lembrar como é que dormiu. A gente nunca sabe. Você perguntar como é que eu durmo, eu não sei. Posso olhar para a cama e falar, eu acho que eu me mexi muito ou não. Mas a polissonografia me dá quantas vezes você acorda... Com exatidão. Com exatidão. Impressionante. De 30 segundos. De 3 a 15 segundos. Ou seja, mede tudo. Tudo. Impressionante. E o comportamento. O principal da onde você vai tirar as medidas, onde você parametrizar o indivíduo. Que aí você pega o quadro clínico dele com aquilo que você viu aqui e você tem um diagnóstico seguro. Bacana. Agora, eu pessoalmente eu sou mais defensor, até pela minha formação, do exame no laboratório e não no exame domiciliar. Faz toda a diferença. Onde o cara vai lá, passa a noite lá. Exatamente. Eu tenho uma técnica, estrutura. Tudo. Eu tenho a técnica que sabe o que ela vai anotar, o relatório que ela me passa, aquele relatório que o acompanhamento a noite inteira. Exatamente. Muito legal. É bem diferente. Bacana. Qual a importância do sono para a saúde mental e física e como podemos adotar hábitos que melhoram a nossa qualidade de sono? A gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos fazer uma breve síntese ali. Eu acho o seguinte, criar o ritual. Uma das coisas que ajuda muito... É o famoso ritual, né? É o ritual, mas uma das coisas que ajuda muito é a meditação. A meditação te ajuda muito e você meditar. E eu sempre brinco com meus pacientes e falo assim, você já falou com seu irmão gêmeo hoje? Bacana. Todos nós temos irmão gêmeo. Legal. Então você não quer falar para mim. Você não quer falar, não quer falar para o Sérgio, não, você tem nada com isso, isso é um problema meu. Fala com seu irmão gêmeo, que o cara é legal, ele é fiel a você, ele é honesto com você, ele é tudo. Legal. Cria uma identidade perfeita, né? Exatamente, que é o espelho. É aquilo que nós somos. Exatamente. E se olha, agrega e ali exatamente. Cria conexão, né? Você só tem que saber falar com ele, aí ele responde.
É igual o chat GPT, né? Você tem que saber perguntar, né? Exatamente. Doutor Sérgio, de que forma a sua experiência com organizações internacionais como a Academia Americana de Medicina do Sono e a Sociedade Francesa de Medicina do Sono impacta na sua visão sobre o futuro na área no Brasil? Eu acho que no Brasil existem muitos médicos, muitos de altíssima qualidade. Isso é inegável. Agora, então eu acho que essa qualidade permite com que você avance cada vez mais. Então o nosso médico brasileiro vai se desenvolver e inegavelmente vai se desenvolver muito. Bacana. Então não tenho dúvida disso, não. E assim, as coisas precisam se renovar, né? Sim, claro. Os novos vêm aí, as pessoas... É dono da verdade. Não é, exatamente. E também ninguém fica para a vida eterna, né? O doutor Sérgio, vamos agora para o nosso quadro de decisões de impacto com perguntas centrais. Doutor Sérgio, qual foi a decisão crucial na sua carreira que teve um grande impacto na sua trajetória profissional e pessoal? E como você a tomou? Ah, moço, a minha história foi... Agora eu peguei, né? A minha história foi bastante rica em termos de desafios. Que legal. E eu me considero privilegiado de ter tido essa visão muito precocemente de que toda a minha evolução dependeria do meu esforço. Que então, bacana. Eu fiquei... Ou seja, dependia exclusivamente do meu esforço. Do seu esforço. Então eu estudei os recursos que eu criei para desenvolver, tudo isso aí. Eu não tive nenhuma facilidade. Que legal. Então eu dizia para as pessoas, não, eu quero fazer isso. Ah, como é que você vai fazer isso? Porque você não tem nem parente que tem nada de medicina, não tem, enfim. Que legal. E aí eu fui desbravando. E hoje eu diria que eu consegui fazer uma relação de amizade na França, por exemplo, pessoas que me convidavam para participar do dia a dia deles. Que bacana. E olha que o francês é um sujeito extremamente cirúrgico. Que história, hein? Que história, hein? Doutor Sérgio, qual foi o maior desafio que enfrentou nessa trajetória e o que aprendeu com esse desafio? O maior desafio foi ter aceito o convite do Renan Kep. Legal. Eu aceitei, aí eu falei com ele assim, você me dá uma semana. Ele me deu uma semana. Uma semana depois eu apresentei o programa para ele. Que bacana. Que é grande parte do que a gente faz hoje. Que legal, que legal. Qual que é a tendência, na sua opinião, em que a medicina do sono acredita que terá maior impacto nos próximos 5 anos? Eu acho que, primeiro, é criar viés educativos. Perfeito. Tirar uma impressão equivocada de que sono é insônia. Quem tem insônia não quer tomar remédio. Não quer... As pessoas precisam de valorizar primeiro a função biológica do sono. Perfeito. Você entender que o seu sono, junto com o seu cérebro, ele é responsável pelo funcionamento do seu corpo. Perfeito. E o remédio, doutor? O remédio tem que tomar quando bem indicado. Quando bem indicado. Situações, sim. Algumas indicações ele é bem aplicável, ele é bem aceito. Exatamente. Nós temos doenças autoimunes, como narcolepsia, e aí você tem que usar alguma medicação específica para isso. Então Legal. você tem critério para isso. Legal. Não é chegar no farmacêutico e pedir um remédio. Tô com insônia, me dá um remédio aí. Para dormir, não. Isso aí não é a orientação, não é a orientação necessária. É saber o que eu tenho. Legal. E assim, doutor, o sono a gente percebe que é como se alimentar, né? Sim. Você não consegue ficar sem beber água, né? E hoje a atividade física, como que ela está muito presente, né? Antigamente você ia no médico e falava, você já tomou 2 litros de água por dia? Tem que tomar, é obrigatório. Hoje não, hoje as orientações são além da água, é bem mais do que a academia, do que a própria água, né? Exatamente. Você já estimula, você tem argumento técnico para você desenvolver isso. E vai fazer com que o seu sono seja cada vez melhor. Atividade física, alimentação, vida saudável. Não querer levar para a cama problemas. Lá não é lugar de problema. Não resolve nada. Vai para um quarto, uma antessala, lá na cozinha, lá na garagem. Não resolve nada porque você não resolve. Você não paga a conta no colchão, no cama. Exatamente.
Precisando na madrugada, né? Doutor Sérgio, vamos encerrando aqui a nossa entrevista. É uma pena. Doutor Sérgio tem conteúdo aqui que realmente agrega na vida das pessoas. Eu acho que foi muito bom, foi excelente esse bate-papo nosso aqui. Obrigado, eu espero que a gente... Eu que agradeço. Espero que a gente tenha novas oportunidades de trazer para as pessoas que o sono, quão importante é na vida das pessoas. Sem dúvida. Eu acho, é tanto quanto alimentar. Receba aqui das nossas mãos aqui, doutor Sérgio, uma pequena lembrança. Uau, mas é Natal já. Já é uma pequena lembrança do nosso Penedo Cast, com muito carinho. Obrigado. É chique mesmo, hein? É chique. A altura dos nossos convidados. Escritório de maravilha. Uma pequena lembrança aí do nosso Penedo Cast. Esse aqui vai lá para o meu consultório. Opa, que legal. Doutor Sérgio, gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite, claro, por você ter aceitado contribuir na vida das pessoas, daqueles que nos assistem. Certamente vai fazer a diferença. Conteúdos aqui que realmente fazem a diferença e as pessoas podem tomar como base para poder fazer a diferença na vida delas. Inteiramente à disposição de vocês quando vocês precisarem. Muito grato. Deus abençoe imensamente a sua vida, viu? Você, tá Valeu. bom?